A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Muito grato ao nosso Deus que tem nos dado vida, tem nos dado paz, saúde, proteção, tem cuidado de nós até aqui, Ele tem nos ajudado e a nossa gratidão ao nosso Deus. E eu quero agradecer também a você que já faz parte do nosso canal, que já é inscrito. Muito obrigado. Grato a você também que tem visualizado, tem comentado, curtido. Muito obrigado. E quem ainda não é inscrito, se assim o desejar, saiba que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E vamos à mensagem da Palavra de Deus. O texto que iremos ler hoje é Provérbios capítulo 22 e o versículo 21, que diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Hoje eu quero falar aqui em rápidas palavras sobre o poder das nossas palavras. E este texto aqui deixa bem claro que a morte e a vida estão no poder das palavras. Sabemos que não é tão simples assim controlar as nossas palavras. Certa vez eu vi alguém dizer que um dos maiores sacrifícios que alguém consegue fazer na vida é você levantar de manhã e passar todo o dia e ao deitar você poder fazer um autoexame e a sua consciência não lhe acusar de nenhuma palavra que tenha falado de forma desnecessária, de forma errada, de forma que venha prejudicar você mesmo ou outra pessoa. Então, é um exercício que não é tão simples assim. Porém, sabemos que o benefício de controlarmos as nossas palavras, elas são necessárias para termos uma vida feliz, uma família feliz. E a Bíblia é bem clara em dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Veja que poder é esse. Eu sou capaz de transformar um ambiente em paz, em harmonia, ou transformar no inferno através das minhas palavras. Eu gosto até de usar uma comparação para que haja mais clareza sobre o poder das nossas palavras, sobre a faca. Nós usamos a faca, ela é uma ferramenta indispensável na nossa cozinha, para se cortar a carne, para cortar as verduras, ou seja, a faca na cozinha, ela é uma ferramenta indispensável, mas ela também é uma arma mortal, depende da maneira que for usada. Assim também é a nossa língua, que ela pode ser bênção ou ser maldição, pode ser vida ou pode ser morte, dependendo aí do uso das nossas palavras. Então já convido você no início dessa mensagem a fazer uma reflexão. Como está sendo o uso da sua língua, das suas palavras dentro da tua casa? Ela tem trazido paz, harmonia, tem trazido o céu para dentro de casa, ou você tem causado aí, provocado, fazendo a casa virar um inferno através das suas palavras? Reflita isso e lembre-se que há um poder sim, tanto de morte quanto de vida nas nossas palavras. E eu quero ainda ler um texto porque isso nos chama muito a responsabilidade. Porque todo privilégio ele traz também uma responsabilidade. Nós temos o privilégio de falar, de comunicar, isso é muito bom. Porém, também isso nos traz responsabilidades. E eu quero lembrar aqui das palavras de Jesus que foram escritos por Mateus. Mateus, no capítulo 12, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 36, que diz assim, e foi Jesus que falou isso aqui, olha, porque eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero, você também tem, mas nunca se esqueça disso, que de tudo que falarmos, nós teremos um dia que prestar conta diante de Deus. Palavra por palavra.
Então, de forma até a desenhar isso aí, para não deixar nenhuma dúvida, a grande verdade é essa, que a gente pode jogar para fora toda palavra que quiser, só porque chegará o dia que nós teremos que engolir todas estas palavras. Então, é muito importante termos um cuidado muito grande em tudo aquilo que falamos. E eu quero ainda ler mais um versículo. São muitos textos. Esse assunto ele é muito extenso quando se trata da Bíblia Sagrada. São muitos e muitos versículos. Mas eu quero ler só mais um versículo aqui. Agora dito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, que ele recomenda o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saia da sua boca, nem da minha boca, nenhuma palavra podre. Porém, a recomendação da Bíblia Sagrada é que saia da nossa boca aquela palavra que ela produz edificação, aquela palavra que dê graça aos que ouvem. Ou seja, eu ouvi você falar e aquilo foi agradável de se ouvir. Ou seja, palavras que produzem edificação. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para não falarmos palavra torpe, aquela palavra que cheira mal, não só diante de quem está, para aquela pessoa que está ouvindo, ou pessoas que estão ouvindo, mas que cheira mal diante de Deus. Então, vamos ter responsabilidade naquilo que falamos. E aí, tem o hábito de falar mal dos outros? Fala mal de outras pessoas? Lembre-se de algo muito interessante. Geralmente, quem fala dos outros é porque não tem nada para falar de si. Ou seja, todo cuidado é pouco quando se refere a palavras. Que Deus nos dê graça, sabedoria para filtrarmos as nossas palavras. E certa vez eu ouvi um conselho de uma psicóloga que dizia o seguinte, que quando você tiver com raiva para falar, raiva e for falar, pelo menos conte até 10 para dar um tempinho para pensar, para depois falar. E eu iria até mais longe, se a gente tiver com muita raiva, o bom mesmo é contar até 100 e ficar calado. Porque se não estivermos preparados, às vezes assim, um controle emocional no momento necessário e falarmos, essas palavras só irão trazer prejuízo, tanto para quem ouve quanto para a própria pessoa. Então que Deus nos abençoe. Eu não estou aqui dizendo que eu sou um exemplo, não. Eu digo que é um exercício muito difícil. Levantar de manhã e passar todo dia e de noite eu estar com a consciência tranquila e dizer, hoje, graças a Deus, eu não falei nada que prejudicasse outras pessoas, eu consegui não falar mal de ninguém. Tente fazer esse exercício e você vai ver a paz que isso traz ao nosso coração. Por mais que você saiba que alguém falou mal de você, mas quando você consegue ficar calado, deixar isso para lá, isso traz uma paz tão grande na alma. Então que Deus nos abençoe e que jamais venhamos um dia ser condenados por causa das nossas palavras. Que jamais possamos assim trazer a morte tanto para nós mesmos ou para a nossa família através das nossas palavras. Não, mas que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, de vitórias e palavras que possam trazer a edificação. Palavras que sejam agradáveis, tanto àqueles que estão ouvindo, quanto o mais interessante, diante de Deus. E que no dia do juízo, que vamos prestar conta de cada palavra, que isso não venha nos trazer aí a condenação. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que a cada dia possamos melhorar. Se eu não conseguir hoje, vou tentar amanhã controlar as minhas palavras. Se eu não conseguir amanhã, vou tentar depois. Enquanto estamos vivos, temos sempre que nos preocupar e melhorar a cada dia quanto às nossas palavras, para que as nossas palavras sejam bênção nas nossas vidas. Vamos falar com Deus?
pedir a Ele graça, proteção, para que as nossas palavras sejam bênção e jamais uma maldição nas nossas vidas. Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Te louvamos porque o Senhor é aquele que cuida de nós e o Senhor é quem nos orienta através da Tua palavra. E nós sabemos, através da Tua palavra, que tanto a vida quanto a morte, ela está no poder da língua. Nós temos aí condições de trazer morte ou trazer vida através daquilo que pronunciamos. Aprendemos na Tua palavra a recomendação para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, mas só aquela palavra que venha trazer edificação, que venha trazer graça aos que a ouvem. Pai, nos dê graça, nos ajude a vencer esse desafio que é tão forte, é tão grande, o controlar as nossas palavras. Senhor, isso é tão difícil que nós temos a coragem, Senhor, e oramos como o salmista um dia orou. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Senhor, coloca, nos ajuda, Pai. Tenhas misericórdia para que a nossa boca ela possa pronunciar palavras que sejam bênçãos, que a nossa língua seja instrumento de bênçãos para pronunciarmos palavras que sejam agradáveis diante de Ti. Senhor, nos livra da condenação causada por nós mesmos através das nossas palavras. Nos perdoe, Pai, em tudo que já falamos que não foi a Tua vontade e lhe pedimos graça para melhorarmos a cada dia. É o nosso pedido, Pai. Eu peço a mim e peço a todos que estão vendo este vídeo, que a partir de hoje sejam abençoadores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo, esteja com você, na sua casa e com toda a sua família. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.